Olá pessoal, bom dia. Hoje nós iremos falar um pouco sobre o artigo de opinião. Essa semana eu quero que vocês estudem um pouco sobre esse gênero textual que é muito comum, né, nos textos dissertativos. E eu vou só explanar um pouquinho sobre os tipos de gêneros para poder essa semana nós trabalharmos o artigo de opinião. Então, existem uma gama de gêneros textuais. Existem os gêneros textuais que nós chamamos de gêneros textuais dissertativos, tem os descritivos, tem os narrativos, contanto que vocês reconheçam e diferenciem um gênero textual de outro gênero, tá? Para não fazer a misturada. Por exemplo, eu quero que vocês reconheçam que em um editorial jornalístico, aí você tem um gênero textual dissertativo, uma resenha, um artigo, né, um ensaio, uma monografia, que é aquela dissertaçãozinha que o estudante de faculdade faz quando está concluindo o seu curso, né? Que vocês, claro que vocês não vão aprender agora no momento a fazer um ensaio, uma monografia, uma tese de um mestrado, lógico que não, mas vocês precisam saber que esse tipo de gênero textual nós chamamos de gênero textual dissertativo, tá bom? A carta de opinião, quando vocês leem nos jornais, tem lá um cantinho do jornal que sempre vem uma carta de opinião, vem o editorial jornalístico no princípio do jornal, falando, né? Então, vocês vão ver, que eu quero que vocês façam essa diferença entre os gêneros textuais. Os gêneros textuais narrativos, eles já são aqueles textos que vão narrar. Por exemplo, vocês adoram as lendas, os contos, não é? Eu sei que vocês gostam, que eu vejo sempre quando vocês têm que escrever contos, que vocês têm que criar, vocês têm que imaginar, ou mesmo relatar um conto que seja verídico, né? Que você pode narrar, então vocês têm facilidade e isso é muito bom. Então, todas as vezes que vocês estiverem fazendo um conto, estiverem escrevendo uma lenda, que mais? Deixa-me ver. Outros exemplos de textos narrativos. As anedotas, elas são narrativas também, né? Quando eu estou escrevendo uma piadinha, ali eu estou narrando um acontecimento. E assim, tem tanto gênero textual, gente. Tem também os descritivos, que vocês também têm facilidade de escrever sobre vocês nas biografias. Quando vocês escrevem uma receita de bolo, vocês descrevem lá os ingredientes do bolo. E logo depois o modo de fazer, que a gente chama de texto injuntivo, né? Vocês também relatam como deve ser feito o bolo, né? A receita culinária. Então, quando vocês se deparam também com bulas de remédio, com manual de instrução, regulamentos, textos prescritivos, aliás, prescritos, né, ou prescritivos, quando você se depara com propagandas, tudo isso são chamados de gêneros textuais. Os blogs, as reportagens, as charges, as cartas, os e-mails, as declarações, os memorandos. Às vezes o aluno diz: professor, eu não gosto de ler. Ah, gosta sim. É aí que você se engana, você é um leitor. Principalmente agora na era da informatização, agora nas aulas remotas, meu Deus, não tem leitor mais assíduo do que vocês alunos. Todos os dias vocês leem as nossas mensagens, vocês leem as atividades para poder fazer, as mensagens dos coleguinhas no WhatsApp, no Facebook, né, nas redes sociais. Então, não abram a boca para dizerem que vocês não são leitores. São leitores, sim. É claro que tem uns que gostam mais da literatura, que gostam de ler os livros. E isso é maravilhoso, porque quanto mais você lê, mais você tem habilidade para escrever, tá? Então, o artigo de opinião,
nós vamos, essa semana, estudar somente o artigo de opinião, até vocês conseguirem construir, fazer um artigo de opinião. Tá bom, pessoal? Então, é um gênero textual cujo objetivo é convencer o leitor sobre uma determinada ideia. É uma leitura de convencimento, tá? O melhor escritor é aquele que escreve e convence o leitor. Pode ser também para influenciar ou transformar seus valores a favor de uma posição assumida. Essa posição assumida no texto, quando você está lá defendendo a sua ideia, nós chamamos de tese. O autor se utiliza de argumentos e contra-argumentos para sustentar a tese. Então, se eu não tenho nenhum embasamento, se eu não sei nada sobre aquele assunto, não tem como eu escrever um artigo de opinião se eu nada sei sobre o assunto, eu não tenho argumentos. Né? Então, esses argumentos e contra-argumentos, eles vão sustentar ou vão negociar diferentes sentidos sobre a questão controversa apresentada. Esse gênero, artigo de opinião, ele é publicado em jornais e em revistas, impressos ou então digitais, além de blogs, eles são publicados nos sites, né, nos portais de notícias. Todas as vezes que vocês procurarem um site e quiserem, quando vocês acessarem um site e quiserem saber um artigo de opinião sobre algum tema, vocês encontram. Por exemplo, eu quero saber alguma coisa sobre o aborto. Pode procurar. Sobre a fome, sobre a miséria, sobre a educação, sobre a religião. É só procurar no site que você encontra artigos de opiniões riquíssimos, outros mais sem muitos fundamentos, sem muitos argumentos, mas é assim mesmo. No entanto, suas opiniões não refletem, geralmente, a linha editorial, mas são de responsabilidade de quem o assina. Às vezes você nem concorda com o que está escrito ali totalmente, mas a responsabilidade é de quem escreveu e de quem assinou. Então, assim, ele está lá defendendo a tese dele. Não é obrigado você concordar com aquilo dali, né? Você tem que assimilar e ver se realmente você concorda ou não. O importante é que o autor que escreveu, ele está tentando defender a sua ideia, a sua tese, o seu pensamento. E é essa a função do artigo de opinião, é convencer o leitor da sua ideia. Né? Em relação ao artigo de opinião Futuro da Educação, eu não sei, eu acho que vocês não leram ainda, porque nem todos os alunos têm o livro. Mas eu vou ler bem aqui o artigo sobre o futuro da educação, para poder vocês responderem algumas questõezinhas, né, depois. O futuro da educação é um texto de Emerson dos Santos. Foi escrito em 3 de julho de 2017, Florianópolis. Todos nós, ao lançar os olhos para o horizonte, questionamos qual o melhor caminho para o futuro. Uma coisa é certa: para chegar bem ao destino final, é preciso enxergar a educação como uma das principais ferramentas de transformação do mundo. Aprender deve ser o ponto de partida de qualquer pessoa que busca realização e sucesso numa sociedade cada vez mais exigente e mais dinâmica. O desafio atual é garantir que o processo de aprendizagem seja mais efetivo. Afinal, educar não significa apenas transmitir conhecimento. Escola e professores devem servir como um guia norteador que levam o aluno ao aprimoramento de suas capacidades intelectuais, sociais e políticas, promovendo o desenvolvimento humano. E a evolução da educação deve seguir o princípio de que o aprendizado é construído a partir da realidade do aluno. O interacionismo valoriza a bagagem que cada indivíduo traz do seu cotidiano e, a partir da percepção da realidade que ele já possui, estimula a busca do conhecimento. O processo educativo torna-se assim mais adequado ao mundo atual. No conceito de interacionismo,
Não é possível oferecer ao aluno a aprendizagem de conteúdos conceituais sem considerar seus modos de agir e pensar, suas crenças e valores. O que nos leva a concluir que não há separação entre vida e educação. E ainda, se enxergarmos para além da figura de cada aluno, a importância da formação do cidadão, vemos que é preciso prepará-lo para muito além do vestibular e ingresso em uma faculdade. É preciso prepará-lo para a vida. Vencida a etapa do ensino superior, existe uma vida inteira a ser vivida. E quanto mais preparados estiverem, mais condições esses futuros cidadãos terão de corresponder às necessidades e expectativas do mercado de trabalho e da sociedade, podendo contribuir significativamente para a transformação do mundo. Nossa sociedade exige mudanças que atendam às suas necessidades. O ser humano que se formava anos atrás certamente será muito diferente daquele que sairá da escola ou da universidade nas gerações futuras. Durante muito tempo, esperava-se do indivíduo que ele apenas reproduzisse aquilo que ouviu e aprendeu. Hoje, é necessário educar pessoas para que se transformem em cidadãos com senso crítico e capacidade de interagir com o cotidiano à sua volta. É por isso e para isso que especialistas na arte de ensinar avançam firmes e confiantes rumo ao futuro, formando profissionais para profissões que ainda não existem e cidadãos para um mundo melhor. Então, esse aqui é um artigo de opinião do Emerson dos Santos. Ele aqui defende a tese dele. Então, vamos voltar para cá, né? Para conversarmos um pouquinho, refletirmos um pouquinho sobre algumas perguntinhas sobre este texto que vocês vão refletir aí do outro lado da tela, ok? Então, vamos lá. Em relação ao artigo de opinião Futuro da Educação, que é este artigo que eu acabei de ler, né? Responda. Quais argumentos lhe convenceram ou podem influenciá-lo? Explique. Aí, o Emerson, ele defende os argumentos dele com desrespeito à educação. A educação hoje, a educação do futuro. Então, vocês vão procurar quais são esses argumentos que ele está defendendo, o que ele está dizendo aí com desrespeito à educação. Está defendendo com unhas e dentes. Vocês vão procurar, encontrar, né, esse argumento e vão pensar. E vocês vão dizer, vão refletir, será que pode influenciar cada um de vocês? Ou vocês não concordam com a tese defendida pelo Emerson? De quais argumentos você discorda, né? Aí, tem algum argumento aí que você acha que não é necessário, não vai ser preciso fazer isso. Isso aí é dispensado nesse texto. Então, vocês vão explicar o que, ou se, qual argumento você aí discorda. Ou se você não discorda, se você concorda, você vai dizer também por que você concorda, tá? Você vai... Eu quero saber se existe alguma controvérsia aqui, ou se você concorda com a tese direitinho. Se o ponto de vista defendido pelo Emerson, se é interessante, se vocês concordam, né, com o que o autor está defendendo, né? Então, vocês vão prestar bastante atenção aí na leitura para poder responder, tá bom? Aqui, mais adiante. Com quais argumentos você concorda parcialmente e poderia considerar em determinada situação? E você vai se atrelar aí aos argumentos. O que o autor quer saber aqui é com quais argumentos você concorda só parcialmente, não concorda totalmente. Tá bom? Quem assina o texto? Quem foi que assinou esse texto aí? Eu tô falando o nome dele o tempo todo, né? O que legitima a escrever sobre educação? Será por que ele escreve? Será
sobre educação. Quem é esse Emerson, né? Então, nós temos que saber um pouquinho sobre ele para poder saber o que legitima, o legitima a escrever sobre educação. Ele tem que ter alguma formação em educação, né? Quero que vocês descubram. Pode pesquisarem sobre ele, sobre o Emerson. Emerson dos Santos, tá? Florianópolis, artigo de opinião, futuro da educação. Se vocês pesquisarem aí no site, vocês vão encontrar, com certeza, na hora que colocarem lá, o futuro da educação, por Emerson dos Santos, vocês vão encontrar. Esse acesso aí foi 29 de setembro de 2018. Aí vocês vão ver o que legitima, né? O que torna legítimo esse texto que ele escreveu. Tá bom? Por quê? Então, vocês vão ter que encontrar alguma coisa dele sobre a educação. Ele pertence a algum grupo educacional? Ele é diretor? O que ele é? Tá bom? Releia o texto a seguir e responda. Lá aliás, o trecho do texto. Releia o trecho do texto, foi retirado aqui do texto. O interacionismo valoriza a bagagem que cada indivíduo traz de seu cotidiano e, a partir da percepção da realidade que ele já possui, estimula a busca do conhecimento. O processo educativo torna-se assim mais adequado ao mundo atual. Então, aqui, ó, o interacionismo, ele é uma concepção de educação, tá? Então, o que eu quero que vocês selecionem é informações para poder vocês produzirem uma definição sobre interacionismo. Tá bom? Tentem localizar alguma informação, vocês podem pesquisar sobre interacionismo e escrever um pouco sobre isso, sobre essa concepção de educação. Compare as informações pesquisadas com as apresentadas pelo autor do texto sobre interacionismo na educação. Essa resposta também é pessoal. O que você achou desse conceito aplicado à sala de aula? Em sua escola, as relações de aprendizagem são interacionistas? Explique, né? Depois que vocês pesquisarem sobre interacionismo, vocês vão poder responder essa questão, tá bom? Na letra C, o que você achou desse conceito aplicado à sala de aula? Em sua escola, as relações de aprendizagem são interacionistas? Eu já fiz essa pergunta. A letra D, o autor deveria ter citado a fonte das definições apresentadas sobre interacionismo? Por quê? Qual pode ser a consequência na relação com o leitor em ocultar a fonte de um artigo de opinião? Vocês acham que o autor, quando escrever, ele deve ocultar a fonte que ele retirou, né? Será que se ele escrever assim, sem nenhum embasamento em nada, esse texto vai ser legitimado? Né? Será que ele não vai perder a credibilidade se ele não fornecer a fonte? Tá bom? Então, eu quero saber se pode ter alguma consequência, né? Quando o autor escreve um texto que não mostra a fonte. Tá bom? Deem aí a opiniãozinha de vocês. Então, é só, pessoal. Vocês só vão responder essas questões que eu perguntei bem, tá? Aí, eu quero que vocês leiam lá na página 100. Aqui eu estou lendo na página 154 e tem a 155 também, onde vocês vão encontrar algumas informações sobre o artigo de opinião. O artigo de opinião, você pode se utilizar de 4 tipos de argumentos, tá bom? Vocês poderão utilizar o argumento de autoridade, que sustenta-se pela citação da fonte ou conceito confiável e reconhecido pelos especialistas do tema. Podem também usar um tipo de argumento que é chamado de princípio, que apela para princípios sociais e humanos incontestáveis. Então, para isso, vocês têm que ler. Vocês têm que conhecer os princípios, ou pesquisar, né, alguns princípios, para poder você colocar no seu texto. As causas baseiam-se em um conceito de causa, ou de causa do problema apresentado, ou exemplificação.
toma como base exemplos de fatos comparáveis ao que se pretende defender. Aí você usa a exemplificação. O artigo de opinião, ele organiza-se em parágrafos. E geralmente ele se apresenta com contextualização inicial, que é a abordagem geral do texto, a tese e a questão controversa, argumentos e contra-argumentos. Isso aí, o que é isso? Nesses argumentos e contra-argumentos, né, na controvérsia, você vai fazer o quê? Vai fazer o detalhamento, aí tem o problema, aí tem a análise, tá? Então, depois vem a conclusão, que é aquela ideiazinha geral, que é uma resposta à questão controversa ou convite à ação. Né? Que no artigo de opinião, ele convida também a, após realizar uma ação. Tá bom? Então, vou ver aqui mais, o que tem mais sobre artigo de opinião. Tá, então no livrinho de vocês tem somente, está bem claro aí, o artigo de opinião está um pouco resumidinho, mas está aí na página 152, 153, 154 até 55. Mas vocês não precisam responder todas essas questões, vamos fazer passo a passo. Então, eu deixei essas aí para vocês refletirem. E vocês irão responder a questãozinha, a terceira questão da página 155. Depois eu vou colocar lá a imagem, porque nem todos os alunos têm o livro, não é, pessoal? Então tá, vocês vão prestar bastante atenção aí com o uso dos verbos também, tá bom? No artigo de opinião. Bem direitinho, o uso dos verbos. Vocês vão ver a questão aí do discurso, né? Que o autor utiliza mais a primeira pessoa do singular, a primeira pessoa do plural. Vão olhar lá de acordo com os textos, que eu vou colocar alguns exemplos para vocês darem uma olhada. O que é importante também no momento, vocês de 8º ano, é que vocês possam fazer a diferença entre os gêneros textuais. Tá? Eu não quero que vocês confundam artigo de opinião com qualquer um outro gênero textual, descritivo ou narrativo. Lembrando que o gênero textual, artigo de opinião, é um gênero textual dissertativo. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus.